Isso. Então, a gente andou vendo muita coisa sobre equilíbrio nas últimas aulas, né? Então, nós resolvemos alguns exemplos, vimos as equações gerais, as dependências, né, com as condições do sistema. Mas ainda tem uma coisa que eu acho que pode ser relevante para a gente conversar, que é... Deixa eu ver qual que é o melhor aqui para compartilhar com vocês, que eu abri 2 arquivos. Um está mais bem preparado que o outro. Né? Esse aqui. Então, qual que é a ideia aqui? Né? A gente já falou bastante sobre constante de equilíbrio, mas também a gente... e na última aula, né, o Rômulo falou sobre alguns exemplos específicos, né? E aí um deles foi a fabricação da amônia. Na fabricação da amônia, você acaba usando parâmetros que são mais relevantes do ponto de vista cinético, por causa da velocidade da reação, né? Você quer mexer na velocidade da reação, e você consegue sintetizar a amônia porque quando acontece a reação química, na pressão que está muito alta, a amônia liquefaz. Então, se você for recolhendo esse líquido, você vai causar um deslocamento naquele equilíbrio, no equilíbrio químico, e como a reação está acontecendo em temperaturas altas, a gente vai ter uma situação de velocidade de reação alta, apesar da constante de equilíbrio não ser alta, né, ser uma constante de equilíbrio menor que 1, você tem uma velocidade muito alta de reação. Então, se você for recolhendo o material, você consegue preparar a amônia de forma eficiente. Né? Então, a gente tem formas que a gente pode trabalhar para deslocar o equilíbrio, né? Mantendo sempre, né, como a gente sabe, a constante sem alteração. Mas, além disso, uma outra coisa que é relevante, especialmente em sistemas biológicos, está representado por essa analogia que está projetada aí. Se você tirar a parte esquerda dessa figura, né, que tem um peso grande puxando através de um sistema de roldanas, de polias, né, um peso menor, isso aqui a gente percebe que isso pode acontecer naturalmente. Né? Esse peso se for do mesmo material, né, ele certamente é muito mais pesado do que o peso da esquerda, é muito mais pesado que o da direita. Então, você vai ter o abaixamento do da esquerda e a elevação desse da direita. Em reações químicas, a gente pode usar essa analogia para entender uma coisa, né? Você pode ter um processo que não é espontâneo, que a gente vai representar por esse peso menor, sendo direcionado por um processo muito espontâneo. Só que esse direcionamento ele precisa de alguma coisa que conecte as reações. Né? Então, essa analogia tem essa vantagem. Né? Então, para que o peso da esquerda seja capaz de elevar o peso da direita, tem que ter um sistema de polias aqui. Para que uma reação química muito favorável, né, com ΔG muito menor que zero, induza, né, favoreça uma outra reação química que não é espontânea, tem que haver algum tipo de acoplamento. Né? Uma coisa que a gente fala muito pouco, né, que aparece muito quando vocês estão lendo textos falando de termodinâmica de sistemas biológicos. Uma reação química que tem o ΔG menor que zero é chamado de uma reação química exergônica. Ou seja, ela libera, né, ela tem um saldo negativo de energia livre. E você teria o equivalente à reação química que não é espontânea, que seria o endergônica.
Então, uma reação química muito exergônica pode direcionar uma reação química que seja endergônica. Seria uma forma da gente falar isso. Qual que é a condição para isso acontecer? A condição para isso acontecer é que, ao somar os valores do ΔG, então essa seria a condição mínima, né? Ao somar os dois ΔGs das reações que a gente está interessado, o resultado tem que ser menor que zero. Se o resultado for menor que zero, quer dizer que a gente é capaz, uma reação química exergônica, né, com ΔG menor que zero, pode, ao se acoplar com uma reação química não espontânea, com ΔG maior que zero, ou endergônica, né, só para a gente tentar gravar esse nome, pode ser eficiente nesse acoplamento se o ΔG resultante for zero, for menor que zero. Por que eu estou insistindo nessa coisa do acoplamento? É porque, por exemplo, né, vamos considerar um sistema biológico qualquer. Uma das reações químicas mais importantes que a gente tem no nosso corpo, porque ela permite que a gente gere energia, né, é a hidrólise do adenosina trifosfato, que é o ATP, para adenosina difosfato. Tá? Essa reação, quando isso acontece, né? Então você tem a hidrólise, né, que é a reação com água, você libera hidrogênio fosfato, está faltando o sinal aqui, e libera. Na verdade, você libera um H+, né? Pode falar. Não, é que o slide não está movendo para baixo, não? Ainda está naquele outro. Ué? Foi agora? Não. Não? Ainda está Ainda não. Deixa eu sair aqui. Eu não sei se você estava falando coisa que não. Eu saí agora. Saiu para vocês também do modo de apresentação? Não. Não? Eu vou parar de compartilhar e voltar. Agora saiu do modo de apresentação? Não. Está apresentando ainda. Está compartilhando a tela ainda. Não, mas aí não está mais naquele modo de tela cheia, né? Ou tá? Não. Não está em tela cheia. Então eu vou tentar agora voltar para a tela cheia. Vocês me dizem se deu certo. Deu certo? Não. Não? Então eu vou parar o compartilhamento e vou tentar de novo. Que coisa. Eu vou tentar. É o próximo slide, né? Deixa eu só tentar de novo para ver se agora vai. Bom, se não for, a gente faz no braço, né? Mas é que a apresentação fica um pouco mais clara, que não depende da qualidade da minha letra. Agora vocês estão vendo duas estruturas químicas? Sim, está na parte do hidrogênio. Isso. Tá, vamos ver se agora vai, né? Então, o que eu estava falando era isso aqui, né? Essa reação química ela é muito relevante para o nosso corpo. Então, aqui você tem a adenosina. Ela só não está em tela cheia. Ela não está. Não está em tela cheia? Eu acho que você tem que fechar essa aba aí de propriedades e embaixo vai estar a apresentação. Não, esse não é o PowerPoint. Bom, deixa eu ver como é que está aqui. Olha, tá, agora eu consigo ver. Dá para ver mais ou menos o que eu queria que fosse o modo de apresentação, que dá para fazer a animação. Dá para ver o slide. Que coisa mais chata. Tá, eu vou deixar assim para a gente poder conversar, tá? Eu queria fazer com animação porque fica um pouco mais relevante, né? Mais fácil de entender. Mas olha só, essa reação química aqui, né? Então você tem a hidrólise do ATP, né? Que é a adenosina trifosfato, né? Tá ligado aqui a 3 fosfatos. Isso, quando hidrolisa, forma a adenosina difosfato, né? Que quebra uma ligação fosfato aqui, gera HPO4 e gera hidrônio. Né? Isso aqui é uma forma comum da gente escrever. Está faltando o sinal aqui, né? O 2- aqui do hidrogênio fosfato. Mas a gente
Ao calcular o ΔG para essa reação, ele é muito bem conhecido, né? Então, especialmente na temperatura do processo de um sistema biológico, né? Então, no corpo humano, tipicamente, a nossa temperatura é perto de 37. Ela tem um ΔG que é em torno de menos 31 kJ por mol. Tá? O que você faz normalmente, né? Muitas vezes, por exemplo, você quer, ao fazer essa hidrólise, então você está liberando energia, né? Você tá com uma reação que a gente chama de exergônica. Só que, para a gente armazenar energia no nosso corpo, a gente geralmente sintetiza o ATP, o trifosfato, né? Então, para sintetizar o ATP, você teria que ter o ADP, que está aqui, mais o HPO4, que em bioquímica o pessoal chama de fosfato inorgânico, que é chamado de PI, né? Então, você teria que pegar esses dois reagentes, para formar ATP e liberar água, né? Só que o processo inverso vai ter um ΔG maior que zero, né? Então, você, em princípio, essa reação não é uma reação que você vai conseguir fazer muito, muito eficientemente. Então, o que você faz? Para armazenar, para formar o ATP, você pode usar, por exemplo, a conversão de glicose em CO2, né? A combustão da glicose. Não sei se vocês não tiveram bioquímica ainda, provavelmente, né? A química biológica. Ainda não. Não, né? Então, vocês vão ver lá, um dos ciclos que vocês vão ver de metabolismo é o consumo da glicose, né? Que é a glicólise, né? Então, você tem lá uma série de reações enzimáticas envolvidas, mas que, no fim das contas, você começa com glicose e oxigênio e termina com CO2 e água, depois de um monte de etapas. Mas, ao fazer essa queima da glicose no seu corpo, você pode acoplar a essa queima a síntese de ATP. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo... você está armazenando essa energia, né? Porque isso aqui a gente consegue por alimentação, certo? Você consegue açúcar por alimentação. E aí você, ao queimar essa glicose no seu organismo, você gera ATP. E aí esse ATP, ele pode ser usado depois para você fazer, por exemplo, partir de moléculas pequenas. Então vocês estão vendo que tem um tio aqui no N, não está errado, não. É que eu peguei de um livro em espanhol essa figura. A gente parte de moléculas pequenas, né? Por exemplo, um aminoácido, né? E faz, né? E prepara moléculas grandes, também por via enzimática. Opa, espera aí que eu mexi aqui sem querer. Também por via enzimática, né? E aí a gente passa a ter uma coisa que é possível, por exemplo, é a gente fazer a biossíntese de proteínas. Normalmente, a biossíntese de proteínas ela é acoplada ao consumo de ATP, porque muitas vezes essas reações não são reações espontâneas em si, né? Então, você tem dois acoplamentos de reação que são muito comuns no nosso corpo. Você tem a energia vindo da alimentação, aqui está só a glicólise, né? Mas existem outras fontes. Então, a glicólise está aqui gerando energia. A partir dessa energia livre que foi gerada, você pode preparar, você pode sintetizar no seu corpo ATP, que é tipicamente a nossa forma de armazenamento de energia na célula, né? E aí esse ATP que a gente está gerando pelo consumo de açúcar, ele vai, então, permitir que, por exemplo, a gente sintetize proteínas, né? Esse tipo de processo é muito estudado, especialmente em bioquímica, né? Justamente porque você tem esses acoplamentos. E esse acoplamento, ele só acontece, quer dizer, não é que você põe glicose, oxigênio, ADP e fosfato inorgânico num becker e você vai ter no final CO2, água e ATP, né? Não é assim que funciona, porque essas reações elas não compartilham reagentes, né, ou produtos. O que acontece, o que está aqui no meio,
desse processo, né, o que une essas duas setinhas, geralmente é uma proteína, é uma enzima. Então, você tem uma enzima que recolhe a glicose e faz uma das etapas da glicólise. Né? Ao fazer isso, aquela reação química, ela libera energia. Essa liberação de energia causa um rearranjo na proteína que tem ligado nela adenosina difosfato e fosfato inorgânico. Esse rearranjo faz com que a proteína induza a formação de ATP. E aí libera o ATP e liga novamente um ADP, isso vai acontecendo de forma praticamente contínua. Então, você usa a energia que foi liberada com uma via de acoplamento, que é a enzima, nesse caso, e aí você pode gerar ATP. Então, aqui o que você está fazendo você está acumulando energia livre no seu corpo. Né? E é essa energia que mantém a gente vivo, basicamente. Né? Tá? Mais ou menos claro o que eu estou querendo dizer? Se tiver muito esquisito, vocês podem me avisar também. Sim, por enquanto está tranquilo. Então, vamos conversar só mais uma coisa, né? Então, se eu tiver uma reação química, vamos fazer de uma forma mais genérica agora, né? Então, uma reação química endergônica, ou seja, uma reação química, uma reação biológica que tenha o ΔG maior que 0, né? Que não seja espontâneo, a gente pode escrever ela genericamente dessa forma. Né? Então, B mais C, dando D mais água. Você pode pensar num acoplamento com a hidrólise do ATP através, por exemplo, de reações catalisadas por enzima. Então, você teria B, se essa reação aqui é endergônica, quer dizer que a constante de equilíbrio dela é menor que 1. Né? Você pode ter aqui, então, B reagindo com ATP, e aí B pode, nessa reação, por exemplo, se ligar a um fosfato, né? E gerar ADP. Esse fosfato mais C pode gerar o produto D que interessa e fosfato inorgânico. Se você somar tudo aqui, dá B mais C dando D, né? Se você somar essas duas reações, né? Você vai ter B mais C mais ATP, dando D mais ADP mais fosfato inorgânico. Então, você tem aqui uma reação química que, na verdade, é um processo em duas etapas, né? E aí você tem o produto que te interessa ao consumir o ATP. Tudo isso aqui só acontece mediado por uma enzima, né? Então, a ideia toda está aqui. Ó. Então, vamos dizer que a hidrólise do ATP, então vamos olhar agora esse gráfico aqui à direita, né? Então, aqui na primeira linha, mais à esquerda do gráfico, tem aqui, ó, água mais ATP mais B mais C. A reação chegando aqui ao final, né, ADP mais fosfato inorgânico mais B mais C, que são os reagentes ainda, ela é altamente exergônica, ela libera um monte de energia livre. Gente, vocês estão me escutando? Fez um barulho agora no meu fone? Sim, tá tudo certinho. Tá. Então é só o meu cérebro mesmo dando curto. Então tá. Então, ao haver a hidrólise do ATP para ADP e fosfato inorgânico, você tem uma grande diminuição da energia de Gibbs do sistema. Então, você tem um processo que é altamente exergônico, né? Que seria a reação que está acontecendo é essa que está aqui no meio, né? Que está desenhada aqui no meio. Por outro lado, o ATP mais o B gerando, né, ADP mais BP também é um processo exergônico, né? E aí essa reação vai ter essa primeira seta aqui que está à direita para baixo, né? Seria o ΔG dessa reação em que o B se liga ao fosfato, né? E aí, o que pode acontecer a partir dessa reação eu tenho o produto aqui, né, pensando em tudo que está na solução ainda, vamos dizer, seria água mais ADP mais B ligado ao fosfato mais C.
A partir agora desse momento, eu tenho o BP. E esse BP, ele pode reagir com um C, que está lá no sistema também, gerando D e liberando um fosfato inorgânico, né? E isso vai ter, esse processo também é um processo que libera ΔG, é um processo exergônico, né? E aí, no final das contas, o que você tem aqui é ADP mais fosfato inorgânico mais D mais água, né? O que está aqui nessa penúltima linha aqui à direita, né? É isso aqui que nos interessa, né? Vamos dizer assim, eu cheguei no produto D, que é alguma coisa que o seu corpo precisa, né? E aí a gente pode fazer um balanço energético aqui, porque B mais C dando D mais água é endergônico, seria essa seta para cima aqui, né? Então a gente pararia exatamente nessa linha. Ao fazer esse balanço, como você tem um processo que é altamente exergônico, no fim das contas você consegue ter o produto D que te interessa, né? Consumindo ATP. Então, aqui está 1 para 1, né, para facilitar, né? Então, você consumiria 1 mol de ATP para formar 1 mol da espécie D a partir das espécies B e C. Né? Você acoplou isso aqui, esse acoplamento ele não acontece de novo espontaneamente, é sempre através de reação catalisada por enzima quando é num corpo de um ser vivo. Tá? Certo? Então, esse acoplamento de reações ele vai ser muito relevante e, especialmente, é muito interessante a gente pensar nisso para um sistema biológico. Né? Ficou alguma dúvida aqui? Não. Não? Não. Tá, então, isso, se eu não me engano, a gente não tem. Talvez tenha um exercício na última lista que pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Então, talvez isso ajude vocês em algum ponto. Mas, pronto. Daí eu acho que aí a gente já falou tudo que eu queria. Eu queria falar mais uma última coisa para vocês. Talvez uma coisa um pouco mais não tão formal, né? Continuando a falar de sistema biológico, né? Vocês já pensaram qual que é a implicação das diferentes coisas que a gente fala de termodinâmica para o nosso organismo? Né? A gente acabou de ver aqui tem um comentário aqui. Vitória dando bom dia. Bom dia, Vitória. Eu não tinha te falado ainda bom dia. O que a gente está fazendo, né? O que nosso corpo faz o tempo todo? Né? A gente acabou de ver um exemplo aqui de uma biossíntese, né? de um material qualquer. Né? Nosso corpo faz sempre, né? Para a gente se manter vivo, a gente sempre respira e se alimenta de alguma coisa. Né? E eu mostrei para vocês agora que essa alimentação ela vai gerar para a gente energia. É lógico, né? Eu estou falando aqui do básico, é muito mais complexo do que isso. Mas a gente gera energia porque a gente consome materiais que têm muita energia, então a glicose que a gente consome na forma do que for, né? Na forma de amido, na forma de outro carboidrato qualquer, essa glicose ela vai ser convertida em CO2 e água, no fim das contas, e ela vai permitir que a gente armazene energia no nosso organismo. Né? Por que a gente armazena energia? Porque depois a gente vai pegar, por exemplo, das proteínas que a gente se alimentou, ou os aminoácidos que a gente foi capaz de sintetizar no nosso corpo, a gente vai usar isso para sintetizar as proteínas, por exemplo, que fazem as diferentes funções do nosso organismo. Né? Tá, até aí a gente viu isso agora. E
que aconteceria se, de repente, tudo isso é feito mantendo o nosso corpo está sempre fora do equilíbrio? Porque a gente sempre tem alguma coisa gerando energia e alguma coisa consumindo essa energia. Então, você está o tempo todo com um ΔG diferente de zero no nosso corpo. O que aconteceria, na opinião de vocês, se ΔG igualasse zero no nosso corpo em algum momento? Se o... a pessoa provavelmente iria morrer, porque se o ΔG ele se igualasse a zero, não iria ser espontâneo que a reação ocorresse, né? Então não iria ocorrer a formação, por exemplo, no caso asa das proteínas, né? Não iria ter a interação, não iria formar as proteínas, meio que provavelmente iria parar tudo, né? Que não iria ter essa estabilidade para funcionar, para essa probabilidade dele reagir. Uhum. Eu estou vendo aqui que o pessoal está concordando com você. Deixa eu ver, deixa eu olhar direito aqui. Né? Então, a Isadora e a Vitória falaram que alguma coisa ia parar de funcionar. Então, na verdade, o que o Daniel falou faz todo sentido, tá? E vocês também, Vitória e Isadora. O nosso corpo ele não pode atingir o equilíbrio. Né? Se nosso corpo atingir o equilíbrio ele é uma descrição de morte. Tá? Do ponto de vista termodinâmico, você consegue descrever a morte, que é o momento em que o organismo atinge o equilíbrio. Quer dizer, você não tem mais consumo de energia para gerar qualquer coisa, né? Para gerar uma contração muscular ou para sintetizar uma proteína, e você não tem mais geração de calor, por exemplo, no corpo pelas reações que a gente faz. Né? Então, uma forma de você definir a morte é você falar que o seu sistema, né, chegou que o sistema chegou no equilíbrio. Basicamente, o nosso organismo ele é uma maquininha que tenta vencer a entropia. Né? E para a gente manter essa nossa tentativa eterna e inglória, né, em algum momento a gente perde, de vencer a entropia. Então, como que você faz isso? Você se alimenta e o seu organismo ele gasta essa energia para manter as coisas funcionando, para manter tudo fora do equilíbrio. Né? Sempre está sintetizando alguma coisa. É engraçado porque a gente... Peraí, que eu acho que não apareceu a mensagem em todas, né? É engraçado porque a gente sempre trabalha com equilíbrio, mas na realidade nosso corpo é a prova do contrário. Exato. Né? A gente, fora do nosso corpo, a gente deixa as coisas atingir o equilíbrio, a gente quer que atinja, a gente quer entender, mas no nosso corpo, se o equilíbrio é atingido, ele significa para a gente a morte. A mesma coisa vale para o universo, né? Se em algum momento o universo efetivamente atingir o equilíbrio, quer dizer que o universo vai morrer. Essa é uma das teorias para o fim do universo, né? Que é quando você, em princípio, poderia acabar com qualquer forma de geração de energia, né? Você apagaria, vamos dizer, as estrelas. O esfriamento do universo é uma das evidências de que isso um dia pode acontecer. Isso só não acontecerá se tiver tanta massa quanto as pessoas acham que pode ter escondida por aí em algum lugar, e aí você teria o retorno, né, das massas por atração gravitacional e esquentar tudo de novo. Fazer um Big Bang ao contrário. Se um dia o universo atingir o equilíbrio, quer dizer que o universo vai morrer, né? No fundo. Da mesma forma que assim, o equilíbrio químico, ele é uma coisa boa, ele pode ser uma coisa muito ruim também, porque, por exemplo, o Daniel falou aí, né, vai parar a síntese de algumas proteínas importantes para o corpo, mas ao mesmo tempo também acho que pode ser visto de uma forma positiva, porque, por exemplo,
tanto em fatores genéticos quanto também fatores externos, às vezes o nosso organismo pode tender a produzir alguma substância que vai ser maléfica para o organismo. Então, de uma certa forma, o equilíbrio químico ele pode ser tanto bom quanto ruim. Ele nunca vai ser uma única coisa, eu acredito. Na verdade, assim, o que você falou faz sentido quando você está falando assim, atingir o equilíbrio uma certa reação. Sim. Se todas atingirem o equilíbrio, a gente morre. Exatamente. Né? E aí o interessante, você falou, é verdade. Uma das formas do nosso organismo lutar vai ser isso, né? Vai ser tentar interromper a síntese de alguma coisa ruim, matando a proteína, né? Que faz aquela reação acontecer, ou matando a célula que tem muito dessa proteína, né? E aí a gente consegue lutar contra qualquer coisa que seja ruim para o nosso organismo. É lógico que é uma sobressimplificação, né? Em fisicoquímica a gente não consegue, quer dizer, até consegue, mas a gente não, do ponto de vista didático, a gente não descreve sistemas tão complexos quanto o corpo humano, porque tem muita coisa envolvida, como você mesma falou, né? Você não isolar uma reação química no nosso organismo é muito difícil. Existem tratamentos, então você modela isso de alguma forma, né? A partir de algum parâmetro que você conhece, que você determina para o seu corpo. Né? Tem um livro que realmente vale a pena vocês lerem um dia. Né? Tem em português, vou escrever o nome do livro, só para não ficar registrado. O nome do livro é bem sugestivo, né? Cadê? Eu tenho uma dúvida aqui agora que surgiu. Eu poderia falar que eu já vi já li sobre mapeamento genético, né? Eu poderia falar que o mapeamento genético pode ser uma forma de evitar que tenha algum equilíbrio químico, não sei, é porque eu tô pensando aqui, teve uma atriz que até fez uma cirurgia, porque ela fez esse mapeamento genético e ela descobriu que ia ter câncer de mama. E aí ela fez a cirurgia para prevenir de que isso ocorresse futuramente. Apesar de que esse método de mapeamento ele é extremamente caríssimo, que poucas pessoas conseguiriam fazer, mas eu fico pensando como que, não sei, é uma coisa muito abstrata para mim. Na verdade, isso aí é muito mais complexo do que eu consigo te falar, tá, Vitória? A gente está falando aqui do equilíbrio químico, na verdade, ele permeia tudo, mas, por exemplo, tem muita coisa que é cinética, de novo, né? O que gera o câncer, normalmente, é uma mutação. E essa mutação, muitas vezes, ela acontece em células que reagem, que são muito ativas, né? Que consomem e geram muita energia. E aí você acaba por causa da velocidade com que isso acontece, nas replicações da célula você pode ter uma mutação, né? Então, né, aquela coisa, a proteína, ela codifica uma proteína, a proteína codifica a síntese de um certo material. Se tiver alguma coisa errada naquela proteína, ela pode não sintetizar aquele material, não sintetizar do jeito que precisa. Né? E aí você tem uma mutação que gera câncer. Então, o mapeamento genético ele vai atrás dessas possibilidades de mutação. Né? Ele vai caçar, por exemplo, no seu código genético, você tem genes, né, que estão associados ou que costumam ter, costumam gerar tumores em alguma região do corpo. Isso já existe muito estudo a respeito, então você já tem um corpo de conhecimento nessa linha. Mas é muito mais complexo do que o que eu estou falando, né? O que eu estou falando de modo bem genérico, falando sobre o equilíbrio no corpo. Então, se o corpo humano, por algum motivo, atingir o equilíbrio químico total, ele vai morrer, né? Então, você não tem mais nem consumo nem geração de espécies, e isso para a gente é a mesma coisa que a morte. Agora, essa coisa do mapeamento genético é muito complexo, porque você tem que
ser capaz de praticamente estudar todos os genes. Um gene são 3 bases do DNA. Você tem que ser capaz de identificar todos eles. Isso é muito caro. Muito, muito, muito caro, porque, né, a gente tem uma quantidade absurda de genes. E aí isso pode... você tem que correlacionar cada um deles, ou cada sequência de genes também, com alguma coisa que já é conhecida. Né? Por isso que isso ainda é praticamente impossível. Né? Você só consegue fazer isso pagando muito dinheiro, porque você vai ter gente dedicada um tempo para fazer só isso, né? E máquinas e tudo mais. Mas é muito mais complexo do que eu sou capaz de te falar. Né? Essa que é a resposta, no fundo. Né? Não sei se te ajudou. Não, ajudou sim, não, realmente é bem complexo. São muitas áreas envolvidas num conteúdo. Eu não sei como é que é a bioquímica aqui na UFJF, né? Eu fiz um curso em que o curso de química estava num instituto que tinha um departamento de bioquímica também. Então a gente tinha muita bioquímica. Então a gente fez bastante coisa não de genética, mas de biologia molecular, né? E aí acaba que a gente viu algumas dessas coisas, mas nem a bioquímica básica que a gente costuma ver, ela trata desses casos, né? Já são coisas mais específicas, né? Quando você começa a falar de biologia molecular, que aí você consegue falar de mutação, né? Essas coisas. Eu realmente não sei qual é a ementa da química biológica aqui até o final. Né? Mas vocês devem conseguir ter uma melhor noção, né, pelo menos dos termos e de onde buscar essas informações quando fizerem essa química biológica, tá? Mas voltando àquele negócio do livro lá que eu tinha falado, tem um livro que chama... É um título bem sugestivo. Né? O autor desse livro, talvez você já tenha ouvido falar dele. Foi o Erwin Schrödinger, que é também o pai da descrição quântica por função de onda, né? Que é o que a gente usa até hoje para entender um pouco a química quântica. Mas nesse livro ele não fala de quântica, ele fala de termodinâmica. Então, na verdade, ele dá uma descrição termodinâmica da vida. É muito interessante. Tem em português, né? Então, o que é vida realmente tem em português, é da editora da Unesp, se eu não me engano. Vocês conseguem encontrar isso aí eu acho que vocês conseguem encontrar isso em qualquer livraria online interessante. Nesse livro, o Schrödinger ele faz justamente uma discussão bastante relevante da conexão da vida com a termodinâmica. Né? E na edição da editora da Unesp ainda tem uma segunda parte, né, porque não é muito longo, não? Isso aqui deve ter 100 páginas, em 2 dias, 1 dia dá para ler. O problema é digerir depois. Tem ainda um outro livro que chama Mente e Cérebro, que é mais curtinho ainda, que já vem nessa mesma edição. Esse livro é muito legal. Realmente, se vocês acharam essa disciplina minimamente interessante, provavelmente vocês vão gostar desse livro. Ele é quase um livro de divulgação científica, mas ele tem que lembrar que isso aí foi escrito nos anos 1940, então muita coisa aconteceu desde então, mas ainda é relevante esse livro hoje em dia. Como diz o filósofo, fica a dica. Tá? Vocês viram o que eu acabei de escrever? Gente? Sim. Não, fechou. Não, agora fechou. Ah, tá. Não, mas deu para ver. Tá. É porque apareceu para mim uma mensagem que deu erro na minha... no compartilhamento, mas deu para vocês verem e tá bom.
É mais ou menos isso, gente, que a gente teria para conversar. Eu tinha pedido para vocês, eu não sei se era para hoje ou para sexta, eu estou na dúvida, agora que eu esqueci, eu não vi a gravação. Eu tinha pedido para vocês darem algum tipo de retorno para a disciplina, né? A opinião de vocês sobre as abordagens, os processos, né, que a gente adotou para avaliação. O que vocês achavam? Vocês querem fazer isso hoje ou vocês não estão afim? É só para conversar sobre isso com você, para a gente falar o que a gente achou? Exato. Eu só preciso achar uma caneta que funcione aqui. Talvez essa. Como eu falei, né? Isso para mim é útil, né? Se vocês quiserem colaborar, a ideia é eu tentar melhorar para o próximo semestre, né? Especialmente nesse modo remoto, que para mim ainda é um mistério, né? Por exemplo, eu não dou prova, né? Talvez eu seja um dos poucos que não esteja dando prova. Mas eu não consigo ver um jeito de dar uma prova que eu não tenha que ficar, sei lá, no pé mas é de muito vocês. melhor. Prova é muito estressante, principalmente no ERE. Pois é. Mas aí eu não sei dizer, né? Eu não sei dizer. Isso é um defeito meu. Quanto vocês estão aprendendo. Eu vejo assim que eu tento dar um retorno para vocês, por isso que eu demoro para corrigir as listas, né? Eu tento dar um retorno mais ou menos detalhado para vocês das listas de exercício. Mas aquela coisa, eu não consigo de forma alguma impedir que alguém copie, né? Uma coisa um do outro, né? Copiar discutir é uma coisa, copiar é outra. Tá? Mas também numa prova, a menos que eu, sei lá, vocês fossem obrigados a ficar com a câmera ligada, uma câmera 360, né? Porque, sei lá, para mim é impossível. Né? E eu concordo que prova é estressante. Eu pensei até em fazer uma avaliação oral, um por um. Mas aí é mais estressante ainda, né? Por mais que eu não seja uma pessoa muito ríspida, pode dar um pouco de receio. Não dá prova, vocês acharam bom, então? Todo mundo achou? Eu gostei bastante desse método, porque como a gente está fazendo... a gente está tendo aula à distância, esse método de ter lista sempre faz a gente estudar e aprender a matéria. Eu acho bem melhor assim. Que legal. Não foi toda semana, né? Não é toda semana, mas de vez em quando, assim, tipo, de 15 em 15, como você fez, eu achei bom. Legal, que bom, Júlia. No semestre anterior, foi um semestre muito corrido, não sei se vocês lembram, né? A gente teve menos tempo. Os alunos entregaram listas semanalmente. Chegou num ponto que eu não sei quem estava mais perdido, se eram eles ou se era eu, tentando manter o ritmo de correção, né? Entendi. Eu também gosto desse esquema das listas. O ideal seria fazer uma lista mais personalizada, mas aí também fica uma loucura, né? E os trabalhos, vocês acharam que foi interessante fazer uma coisa diferente? Eu achei também. Peraí, foi a Júlia que falou. Você quer falar agora, Isadora? Obrigado, Júlia. Eu gosto dessa parte das listas porque eu, particularmente, muita coisa que eu acabei conseguindo aprender mais a fundo da matéria foi quando eu tinha dúvida e eu sentava com o Rômulo, então
com algum dos meus amigos que também estão fazendo aula e discutia sobre a questão, porque aí eu acabava entendendo o que vinha por trás para poder chegar à resposta daquela questão. Então, acho que assim, a lista ajuda, e como a Vitória e a Júlia falaram, a gente está o tempo inteiro tendo prova, tendo um monte de matéria para aprender. Então, poder sentar com calma e resolver uma questão e, tipo, entender o que tem por trás, eu acho que ajuda muito. Legal. Que bom. Eu também, eu concordo com o que as meninas falaram. Eu também acho que assim, a forma como foi as listas achei bem melhor do que a forma assim, tendo, por exemplo, uma prova que engloba conteúdo tipo, de um mês ou um mês e meio todo. As listas assim, tipo, que elas foram quase que por capítulo, né? Quase por capítulo mesmo do livro. Também gostei bastante delas serem feitas dessa forma. E quanto aos trabalhos também, eu achei interessante assim, esses trabalhos serem um pouco diferentes até da forma da lista, né? Serem, em algumas questões, até um pouco mais de discussão mesmo, né? Nem todas ser somente baseadas na parte mais de conta mesmo, e discutindo outros só tendo que fazer até um pouco uma pesquisa um pouco maior só para poder justificar algumas coisas. Eu achei interessante essa forma desses trabalhos para ir expandindo um pouco, né? Também pesquisando um pouco fora que a gente estava vendo. Dando uma diferente aplicação. A ideia era essa, né? A gente tem aí algumas coisas já conhecidas, né? Que bom que vocês gostaram. Eu também gostei disso, porque por exemplo, muitas questões, às vezes que eu não entendi alguma coisa, aí eu ia lá no livro, na plataforma da biblioteca, aí eu procurava algum exemplo parecido, ou outros livros também. Eu cheguei até a olhar outros que acho que você nem indicou. Cheguei a olhar em edição em inglês para ver exemplos parecidos, então acho que isso acaba gerando um pouco de, não consegui fazer, vou tentar achar alguma coisa para tentar desenvolver, ler um pouco mais a teoria, até porque eu achei os livros que eu li, assim, alguns eram bem diferentes um do outro, as abordagens. Eu até cheguei a olhar material de outros professores, acho que eu até postei um que eu gostei muito, do professor da USP. Então, eu acho que isso é muito legal, que a gente... não sei, pelo menos o que eu sinto no ERE. Outras disciplinas que eu tive com prova, eu fico me perguntando se com a prova eu realmente aprendi a disciplina, ou eu só fiz a prova. Não sei, isso me bate um pouco a dúvida às vezes de, se fosse no presencial e tudo, com a prova, como seria? Essa é uma resposta que, infelizmente, eu não sei responder, mas com a lista, um trabalho eu acho muito mais fácil de responder por conta dessa procura. Uhum. Eu acho que ficou esse negócio das provas e tudo, as matérias ficou muito automático, sabe? Entendi. A avaliação não é uma coisa muito fácil, né? E a prova, ela não é uma boa forma de avaliar, mas muitas vezes, especialmente no nosso meio, né, de exatas, as pessoas não conseguem ver uma alternativa. Eu tenho dificuldade de ver também. Por quê? Vamos dizer, e qual que é a justificativa para isso? Eu concordo com vocês, tá? Qual que é a justificativa para isso? Imagina que vocês amanhã virem químicos responsáveis, e esse químico responsável, vocês têm que dar uma resposta rápida. Acontece alguma coisa, né? Você tem que dar uma resposta rápida para um processo, sei lá. Você está fazendo uma reação piloto num reator e tem uma alteração de pressão, né? Repentina. Um erro, nesse momento, pode causar prejuízo financeiro altíssimo para a empresa e, pior ainda, pode causar um prejuízo humano, né? Pode explodir perto de uma pessoa, e essa pessoa se machucar ou eventualmente morrer. E então é muita responsabilidade, geralmente, na mão de um químico, né? Um químico nunca trabalha com as coisas mais simples
de uma empresa, né? E aí as pessoas dizem que se você não tiver certeza que a pessoa aprendeu aquilo, você está sendo irresponsável, né? Porque você está dando para uma pessoa um título e, portanto, uma acreditação, né, de que ela é capaz de lidar com aquele tipo de problema. Mas a prova também não garante isso. Uma coisa é a pessoa ir lá, escrever um monte de coisas que ela decorou ali na véspera da prova, né? E uma vez que ela decorou, ela esquece na mesma velocidade que ela decorou, né? E a prova, tipicamente uma prova, ela não é muito bem elaborada, ela tem limites na elaboração, porque tem limite de tempo, tem limite de escopo, né, que você pode dar na prova, de aprofundamento. Então, eu concordo com vocês, eu não vejo de forma muito favorável, mas muitas vezes é uma alternativa difícil de escapar, né? Eu estou tentando nessa disciplina, vamos ver, consigo levar para o presencial depois. Foi muito bom ouvir vocês. Pode falar. Tipo, sobre o que você falou da responsabilidade, eu particularmente super entendo. Eu fiz um técnico no ensino médio que era de mecânica e a gente mexia muito com máquinas. Só que, tipo assim, uma coisa é você aprender na escola, porque você tem tudo em pequeno porte, várias coisas assim, muito mais didáticas do que você tá lá no chão de fábrica, mexendo com máquinas que são 10 vezes o seu tamanho e muito mais perigosas do que você imagina. Então, assim, é super plausível a gente entender o que vocês falam. Mas eu acho que às vezes o que falta é a pessoa ter esse senso de responsabilidade, sabe? O aluno. Porque, cara, não tem como a gente entrar numa universidade, querer formar em um curso e a gente não saber o quanto a gente tem de responsabilidade com isso também, sabe? Porque, igual, pra que eu vou me formar em química se eu não aprender uma termodinâmica e aprender direito, sabe? Para ser um profissional de direito. Acho que também falta essa consciência dos alunos e não só do professor querer ensinar pra gente, porque não adianta nada a gente só copiar do coleguinho que ele fez e não entender o que está por trás disso. Eu acho que falta isso no aluno. Eu acho que na média, tomara que não, né? Tomara que na média os alunos tenham interesse, mas você tem toda a razão. Mas é um problema do nosso sistema de ensino, né? Não dá para a gente se aprofundar nisso, mas o nosso sistema de ensino, ele valoriza o cara tirar nota, a pessoa, né? O cara não, o aluno, o estudante, né? A boa estudante, tirar nota, tem a nota, o número, né? E valoriza aquele papel lá que vocês ganham no final do curso, que é o tal do diploma, né? Todo o resto parece que não é relevante. Isso é social, tá? Não é do curso de química, não. A nossa sociedade valoriza papel, valoriza diploma e não conhecimento, né? Então, o cara ele é incentivado a querer o diploma dele, custe o que custar. Se ele acha que se ele colar e terminar logo a faculdade, ele vai ter alguma vantagem, né? O cara que eu digo é a pessoa que não tem esse senso de responsabilidade que você falou, Isadora, né? Eu concordo com tudo que você falou praticamente, né? A única coisa que eu não concordo é a minha esperança que a maioria dos nossos alunos não sejam assim, né? Eu sei que alguns são, né? Mas a minha esperança é que a maioria não seja, porque, né, não existe também essa cultura do professor contra o aluno, né? Às vezes eu tenho essa impressão. Tem gente que encara o professor como o cara que impede ele de pegar o canudo, né? De pegar o diploma, né? Como se a gente tivesse aqui, né? A gente tivesse, às vezes eu brinco, né? Como se eu ficasse na minha sala planejando qual que vai ser a próxima maldade que eu vou fazer para atrapalhar mais alguém se formar no curso de química, né? E no fundo é exatamente o contrário, né? A gente tenta de tudo para ter o máximo de pessoas bem formadas, né, no curso.
Mas a cultura do professor contra aluno é muito grande, né? Em outros cursos, né? Aqui no curso de Química a gente acaba conversando mais com vocês. Mas quando a gente presta serviço, né, a gente dá aula para outros cursos, essa cultura é pior ainda, né? Porque as pessoas nem conhecem a gente. Então é aquele professor lá que não me deu nota, né? Para eu passar, para eu tirar um notão aqui. É triste, é um pouco triste mesmo. Tomara que a gente... Não, eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos não é assim, né? Enfim. Enfim, mas a coisa essa discussão ela não tem fim, não, tá? Tem uma das linhas de pesquisa mais ativas em ensino de química é a avaliação no ensino de química. As pessoas não existe um consenso. Existe muito estudo, existe uma tendência, mas não existe consenso. Ninguém sabe como avaliar direito. Muito difícil avaliar. Eu acho que uma dificuldade que eu tive, por exemplo, como eu falei, ao fazer as listas e tudo, assistir às aulas, anotava tudo, e quando eu ia procurar num livro, diferentes livros assim, tinham diferentes fórmulas, às vezes, para uma mesma coisa, para um mesmo assunto, né? Nossa, teve uma hora que eu fiquei tão confusa que eu tive que fazer uma tabela com todas as fórmulas que a gente já tinha visto, e eu escrevi do lado para que eu tinha que usar cada uma das fórmulas. E isso foi uma coisa que me confundiu, porque eu acredito, né, que a gente ainda não tinha visto nenhuma disciplina com tanta quantidade de informação. Não tiveram, não. Mesmo química dos elementos, né, que é aquela química descritiva, ela não tem o mesmo volume né, a mesma abrangência, né, que a termodinâmica. O que você falou faz muito sentido, tá, Vitória? É aquela coisa, né? A gente fala, mas não é para você decorar a equação. Mas não é bem assim, né? No fundo, você não vai deduzir a equação toda vez que você vê um exercício, né? O problema, e aí que é a dificuldade, que eu acho a primeira vez que a gente faz termodinâmica, é que cada equação ela tem uma aplicabilidade que tem a ver com um monte de coisa, né? Tem a ver com a forma que aquela equação foi obtida, tem a ver com as aproximações, principalmente, que foram feitas para chegar naquela equação. E aí, na hora de aplicar, muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Às vezes tem uma palavra no problema que impede você de usar ou que só permite você usar aquela equação que você está pensando, né? E esse amadurecimento é muito complicado, né? Um dos motivos de eu ficar fazendo demonstração para vocês na aula, né, tem professor que não gosta de fazer demonstração na aula, faz poucas, deixa para vocês fazerem, né? É que eu gosto de enfatizar os limites, né, e as aproximações, porque tem algumas coisas que a gente usa no dia, depois vocês vão aplicar isso em outros lugares, né, e as pessoas não falam das limitações das equações que eles usam. Todo mundo procura usar a equação mais simples possível, né, isso é natural, e tá certo, né? Em ciência, a gente sempre busca a solução mais simples possível, mas algumas vezes o pessoal não fala para vocês as limitações de usar certas abordagens, né? É a história da constante de equilíbrio. Você lembrar lá, vocês nunca tinham definido constante de equilíbrio da forma que a gente demonstrou, que a gente deduziu. Vocês só usavam a aproximação que vem 2, 3 passos para frente, né? Que aí dá para usar em termos de concentração. Ninguém fala do que está por trás daquilo. E é uma das dificuldades que eu acho que a gente tem no ensino de química, né? No ensino superior, né? No ensino básico, eu não sou capaz de dizer quais as dificuldades, não. No ensino superior, a gente tem um problema que é a correlação com a matemática, né? Formalmente, se vocês forem pensar, a gente devia começar o nosso curso com química quântica. Porque aí você vai demonstrar toda aquela parte molecular e depois fica muito mais fácil de você entender química inorgânica, de você entender química orgânica, de você, né,
entender espectroscopia. E também você poderia, em algum outro momento, talvez em paralelo, estudar termodinâmica, né? Qual que é o grande problema dessa abordagem? É que a gente precisa de matemática em físico-química, né? Para eu demonstrar para vocês tudo que eu acho relevante, eu posso estar errado, eu acho relevante, mas, né? Eu preciso de um pouco de álgebra, né? De álgebra ligada a cálculo integral diferencial. Por mais que seja relativamente simples, sem o conceito fica difícil. E aí o nosso curso fica meio... Eu fico falando, né? Eu falo muito na cabeça dos meus colegas sobre isso. Nosso curso ele tem as limitações dele. Quando eu vou falar aqui de termodinâmica para vocês, vocês já viram orgânica 1, vocês já viram química dos elementos, vocês já viram química das soluções, né? Se vocês olharem no encadeamento, a gente está no 4º período para dar termodinâmica. Então, a essa altura do campeonato, vocês já estão fazendo lá, sei lá, análise quantitativa, tá? Já estão, talvez, fazendo, não sei se é orgânica 2, não lembro mais se a orgânica 2 tinha ficado no 3º ou no 4º, mas já estão fazendo um monte de coisa. E aí eu venho aqui e vou falar para vocês que a definição de equilíbrio químico que vocês usaram até aquele momento, ela é uma aproximação. Depois de 2 anos que eu vou falar isso para vocês. E aí, quando você chega lá na orgânica 1, que fala de produto cinético e produto termodinâmico, mas vocês não viram nem cinética nem termodinâmica até aquele momento. E aí vocês vão ver cinética só no 6º período, se eu não me engano. Então, o nosso curso tem essas limitações. A gente tenta lidar com elas o melhor possível. A gente não pode exigir de vocês que vocês saibam cálculo integral diferencial quando entram na faculdade. Vamos e venhamos. Então, a gente faz o que dá, né? Não sei se eu falei demais, mas eu acho que é mais ou menos isso. Bom, então eu vou fazer mais uma pergunta. Vocês gostaram das aulas que eu disponibilizei para vocês assistirem? Os colegas lá de outras universidades? Eu gostei no início, eu assistia muito às aulas da Kátia. E eu gostava mais das aulas dela. Mas depois eu comecei a sentir que, sei lá, tava faltando alguma coisa na... Aí eu comecei a assistir as outras, que eu nunca conseguia assistir, tipo, as 2 inteiras. Aí, às vezes, eu assistia a do outro professor e ia complementando. E eu sempre usei o livro que você passou também, que eu acho ele bem completo. Entendi. Mas valeu a pena, então, deixar essas aulas lá para vocês. Legal. Porque eu acho que, de novo, né, outra que eu mudei com vocês em relação ao semestre anterior foi que no semestre anterior eu não fazia uma discussão formal com os alunos. Então, eu chegava na aula e eu já tinha disponibilizado, né, os vídeos para o pessoal assistir e perguntava, né, fazia algumas perguntas sobre o conteúdo. Estou procurando uma caneta aqui, que a minha parou de funcionar. Sobre o que tinha o que os vídeos tinham feito, né? Então eu fazia perguntas do conteúdo dos vídeos e não fazia uma exposição formal. Isso foi um dos pontos que o pessoal pediu para eu alterar para o semestre atual, né? Porque eles acharam que faltou essa discussão formal para eles poderem perguntar durante, né, a discussão. E também para ter uma terceira visão. O que vocês acharam? Que as aulas ao vivo foram boas? Assim, valeram a pena? Eu acho que ajudou bastante, porque, assim como a Vitória falou, às vezes não dava para assistir todas. E, às vezes, por exemplo, a forma de abordagem do professor das 2 aulas que você passou, o do professor homem, eu achei um pouco confuso algumas coisas. E aí, quando você explicava pra gente, às vezes até a parte da dedução, eu entendia muito mais com você explicando do que com ele falando.
porque às vezes na abordagem dele ficava bem confuso. E aí tinha alguns insights que você dava assim na aula que fazia tudo parecer que encaixava melhor, então acho que ajuda bastante. É bom, quanto mais abordagens, melhor, né? Porque aí vocês têm mais de uma visão. Eu acho que né? Legal, que bom que estava ajudando. Eu gostei dessa ideia das aulas, né? Disponibilizar as aulas para vocês, porque vocês não ficam limitados ao meu jeito de ver, né? Vocês veem outras formas de abordar também de outros colegas, né? Isso foi uma vantagem que eu achei desse sistema. Legal. Eu acho que de pergunta era isso. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que mudasse para uma próxima turma, né? Provavelmente eu que vou ficar com termodinâmica de novo semana que vem. Uma coisa que eu acho que talvez possa ajudar para um próximo período é, por exemplo, nessas aulas que a gente vai tendo, né? Eu também achei muito boa a gente ter, tipo, esses encontros, porque dá para discutir e bem melhor a matéria, né? Quando tem dúvida, dá para ir perguntando direto. Uma coisa que eu achei que ficou muito bom foi em algumas aulas que você propunha algum exercício ou resolvia e alguma questão, acho que talvez poderia, tipo, tentar trazer mais nas aulas do próximo período. Até mesmo não... mesmo que ainda não tenha, tipo, completado toda a matéria, trazendo algumas questões até mais simples, ou só umas questões para ir discutindo, para ir vendo até um pouco como aplica durante a aula. Uhum. Legal. Tá. Isso sempre vale a pena, né? Você tem toda a razão, Daniel. Vou trabalhar mais nisso. Legal. Mais alguma coisa, mais geral, pessoal, que vocês queiram falar? Acho que não. A Júlia nunca me deixa no vácuo, isso é legal. Então, a gente pode encerrar, né? Eu vou parar de gravar, e se vocês quiserem também continuar conversando, a gente continua, mas aí fica só essa gravação, né? Para o resto, quem quiser ver depois.